Eu queria começar lendo um texto que está em Provérbios 6, a partir do versículo 16. Provérbios 6, a partir do versículo 16. Diz assim, Provérbios 6, a partir do versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Veja, se a gente estivesse agora em um tribunal e a nossa função fosse eleger o pior dos 7, quem aqui de sã consciência elegeria aquilo que Deus elegeu como o pior de todos eles? Levante a mão. Está vendo como é o coração e a mente do nosso Deus? Está vendo que tem coisas que Ele ama menos, que Ele aborrece. Tem coisas que é repugnante para Ele. Quais, Henrique? Olhos altivos, presunção, soberba. Isso é horrível. Deus abate o soberbo. Deus humilha o soberbo. Aquele que olha por cima, aquele que não consegue se humilhar. Isso aborrece o nosso Deus. Língua mentirosa. Língua mentirosa. Independente da idade, quem aqui já mentiu assim como eu? Só para eu saber em que terra eu estou. Eu vejo gente que ainda não mentiu, que bom. Se prepara que talvez um dia essa oportunidade vai chegar. Mas quem já conseguiu, por conta de Deus, vencer essa barreira, a dúvida, o medo, porque alguns, por medo, mentiram. E outros, por fé, falaram a verdade, ainda que tivesse que sofrer por falar a verdade. Eu tenho um primo, ele congregou entre nós, o nome dele é Douglas, e ele trabalhou no Confiança, era secretário. E um dia o presidente do clube disse a ele assim: Douglas, hoje eu não estou no clube. Douglas olhou para ele e disse assim: mas como assim? Eu estou vendo o senhor aqui na minha frente, como é que o senhor não está no clube? Douglas, eu não estou no clube. E acabou. Se alguém me procurar, se alguém ligar para mim, diz que eu não estou. Aí ele disse: ô patrão, veja bem, acima do Senhor. E ele foi muito humilde a falar assim, tá? Talvez eu fale com um tom mais enérgico, mas ele não usou esse tom. Eu não consigo reproduzir porque eu não vi. Mas eu conheço meu primo. Ele é um cara muito, mas muito tranquilo. E provavelmente ele deve ter dito ao patrão: patrão, eu o honro, o respeito, só que acima de mim e de ti há um Deus. Eu não posso mentir. Eu tenho que falar a verdade. Se alguém vier aqui e se alguém ligar e perguntar por ti, eu vou dizer que o Senhor está. Bem, talvez ele pudesse resolver de outra forma. Um dia eu vivi a mesma situação que ele. Eu só pedi ao patrão que deixasse eu resolver. E ele disse: Henrique, cuidado como você vai resolver. E eu resolvi na minha cabeça de uma maneira que não ofendeu a Deus. Porque o meu patrão pediu a mesma coisa. Hoje eu não estou. E eu disse: o senhor deixa eu resolver isso? Ele disse: Henrique, como você vai resolver isso?
Eu disse, deixa eu resolver. E eu trabalhava em um posto de combustível, ele era um agiota, então era muita gente procurando ele. Naquele dia, ele não queria receber ninguém. E quando as pessoas iam chegando, cadê o patrão? O patrão hoje não pode receber ninguém. Mas como assim? Ele não está bem para receber ninguém. Hoje ele não pode receber ninguém. Depois eu digo a ele que o senhor esteve aqui, depois o senhor liga para ele, tudo bem, valeu. E assim foi a manhã inteira. Mas no caso do Douglas, o patrão disse, arrume suas coisas e vai embora. E Douglas pegou as coisinhas dele, a marmitinha dele e foi para casa. Nessa época ele morava na casa de minha mãe. E quando ele chegou triste, era um emprego que ele tinha, ele usava para pagar as suas despesas educativas. E ele disse, Henrique, aconteceu um negócio comigo agora. Eu disse, conta o que aconteceu. E ele contou o fato. E eu acho que eu fui demitido. E eu disse assim para ele, eu falei, Douglas, ele falou que você está demitido? Ele disse, não, mas Henrique, se eu desonrei, se eu desobedeci. Eu disse, Douglas, calma, ele vocalizou isso, que você está demitido. Ele disse, não, fique tranquilo, homem. Entrega isso nas mãos de Deus, fique em paz. Ele proibiu você de aparecer lá amanhã? Ele disse, não, só disse que eu tinha que ir embora. Eu disse, tudo bem. No outro dia, no horário certinho, ele pegou as coisinhas dele e se apresentou no clube e foi para o setor do emprego dele. Quando o patrão chegou e disse assim para ele, há muito tempo eu procuro alguém justo, honesto e verdadeiro para trabalhar do meu lado dentro da minha sala. E eu não encontrei ninguém igual a você. A partir de hoje você trabalha lá dentro comigo, porque eu preciso de quem fala a verdade. Era um teste. E para o Senhor, a língua que profere mentiras, isso para ele, é repugnante. O Senhor odeia isso. Ele odeia os olhos altivos, ele odeia o soberbo, ele odeia a língua mentirosa, ele também odeia aqueles que derramam sangue inocente, a mão que derrama sangue inocente. Eu conheço uma pessoa que na juventude ela derramou sangue inocente. A minha família é marcada por alguém que derramou sangue inocente. Só que o sangue inocente era meu pai. Mas um sangue muito mais inocente foi derramado por uma amiga que eu tenho. Ela cometeu um aborto. Eu a conheço até hoje. Ela já trafegou em algumas congregações. Ela não consegue se perdoar até hoje. Ela não consegue viver bem. Porque ela tem convicção que ela derramou sangue inocente. Vejam, o que a mídia, a política, o que as escolas propagam de mentiras. Meu corpo, minhas regras. Tudo bem, suas regras, faça o que você quiser com o seu corpo. Mas uma vida já não é teu corpo. Deixa ela fazer o que ela quer e o que ela quer viver. Mãos que derramam sangue inocente. Davi foi mentor do derramamento de sangue inocente, no caso de Urias. Quem mentorou foi Davi. Para Deus, isto é repugnante. Coração que maquina projetos iníquos. Olha só. Eu já falei isso uma vez, vocês devem ter boa memória. Eu, enquanto criança, eu era essa pessoa aqui. Eu era o cara que projetava coisas ruins. Eu não as fazia. Os meus pés não se apressavam a fazê-las. Mas eu sabia arquitetar o mal. Eu olhava para uma pessoa, graças a Deus eu não consigo fazer isso mais, tá, irmãos? Mas eu olhava para uma pessoa e eu já sabia o apelido dela. Eu conseguia olhar para ela e ver um personagem de um desenho. Só que eu nunca dizia isso a ela, mas não dizia para todo mundo. Eu sempre ia e falava para aquele que gostava de aparecer na escola. O que gostava de receber os louros,
os méritos. Gostava de ser o bambambam da escola. Eu chegava no ouvido dele e dizia: rapaz, você já percebeu como fulano parece com cicrano do desenho tal? Ele olhava e começava a dar risada. Pronto, esse era o meu papel. Eu não fazia mais nada. Ele saía apressadamente e anunciava a maldade. Na minha época não tinha bullying. Se tivesse, eu estava perdido. Então, isto, veja, eu estou falando de uma coisa de infância. Mas quantos hoje se metem em roubalheiras, corrupção? Quantos projetam a maldade? O coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, é mais um. Pés que se apressam a correr para fazer aquilo que não é reto diante de Deus. Testemunha falsa que profere mentiras. Henrique, mas lá na frente já não fala da língua mentirosa? Por que que isso está sendo repetido aqui? Preste atenção. Testemunha falsa. Testemunha falsa. O que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que viu um fato, é alguém que ouviu, é alguém que estava presente. Eis uma testemunha. Até se costuma falar testemunha ocular. A pessoa presenciou. Só que está dizendo que essa testemunha é falsa. Portanto, ela não viu, ela não ouviu, ela não estava presente. Alguém consegue enganá-la ao ponto de gerar benefício para outro, só que lá ela vai ter que mentir. Porque como ela é uma testemunha falsa, como falará a verdade? Então, a gente tem duas coisas. A testemunha falsa, não sou testemunha, mas vou como tal. Não sei se alguém conhece alguma história assim. Alguém chama alguém para testemunhar. Diz assim: rapaz, você testemunha em meu favor. E o que foi que aconteceu? Isto, aquilo, outro. Ah, eu vou. E eu falo o que lá? Você fala assim, assim, assim. Testemunha falsa que profere mentiras. Só que vem a última. E para Deus, essa é a pior. Eu fico pensando, mas como assim, Deus? Pior do que derramar sangue inocente? A testemunha falsa que profere mentiras, isto para Deus é repugnante, mas o que semeia contendas entre irmãos. No último encontro geral, o Ilha falou acerca de problemas vinculantes com a boca, sobre maledicência. O que semeia contendas entre irmãos. Sabe o que é fazer a inimizade entre filhos de Deus? Você tem ideia do que pode ser gerado em um coração puro quando você conta alguma coisa que o outro fez? Porque não está dizendo que este aqui é um mentiroso, ele só é um criador de contendas. Por que que eu tenho que falar para um irmão sobre a vida de um outro irmão? Com qual intenção eu faço isso? O que que paira no meu coração quando eu preciso falar de alguém que não está presente na conversa? O maledicente, ele não é mentiroso. Ele não leva essa pecha sobre si. Ele fala a verdade. Mas a pergunta que cabe é: essa verdade é necessária? Eu tenho que contar para Charles sobre o que eu sei que aconteceu com o Vado? Por que que Charles tem que saber disso? E Charles que ama Vado. Mas a partir daquele momento, quando eu conto a ele, acabou aquele amor tão grande, diminui, que ele tinha tanto respeito, tanto acato, mas quando descobre uma coisa que ele não precisava saber, dos meus lábios, eu agora estou separando, eu estou criando contenda entre eles, eu estou dizendo: ó Charles, preste atenção, porque eu soube de uma coisa
Vado, ele tem uma certa tendência, quando ele se aproxima de alguém demais, cuidado. Amarra mesmo. Então, o que eu queria conversar com você é o seguinte. Eu queria falar sobre, mais uma vez, a gente vem revisando esse ensino sobre maledicência. Eu queria falar de algo que a gente precisa fazer quando a gente reconhece que caímos nesse pecado tão terrível. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: aquele que semeia contendas entre irmãos. Eu quero falar sobre perdão, mais uma vez. Vocês deixam? Sim. Vocês vão lembrar de muitas coisas que eu já falei aqui. Eu acho que foi aqui mesmo, o ano passado, eu falei sobre perdão. Como eu sei que vocês são bons alunos e a memória de vocês é muito boa, vocês sabem como eu comecei aquele dia? Ninguém aqui pode dizer que nunca pecou. Logo, se pecamos, alguém foi ferido, magoado, maltratado, humilhado, alguém foi desprezado. Isso é grande, isto em grande ou em pequena quantidade. Então, estamos num terreno que, infelizmente, todos nós aqui já caímos. Existe em alguns uma dificuldade. Primeiro, de reconhecer o erro. Segundo, de caminhar para buscar reconciliação. O amor de Deus passa diretamente pela reconciliação. Seu Filho foi entregue e na cruz foi imolado para que pudéssemos ser reconciliados com Ele. O perdão é um ato de amor, só que é necessário estarmos munidos de fé. Perdão, um ato de amor, mas precisamos estar munidos de fé. Olha só alguns aspectos acerca de Jesus. Jesus perdoou os seus inimigos que o crucificaram. Perdoou ou não perdoou? É claro isso para todos nós, não é? Então Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Jesus ensinou a parábola do servo incompassivo para nos ajudar a perdoar. Lembram qual é essa parábola do servo incompassivo? Aquele que deve e clama para que a sua dívida fosse isenta, mas ele tinha um conservo que também o devia, mas no entanto ele faz diferente daquilo que o seu Senhor fez. Jesus conta aquela parábola para a gente entender o tamanho do coração dele quando perdoa e o tamanho do nosso coração quando se nega a perdoar alguém que nos ofende. Jesus é o exemplo máximo de perdão, pois perdoou e não só perdoou. Imagine, ele orou pelos seus opressores. Ele não só perdoou, mas ele também orou e nos ensinou a fazermos o mesmo. Em Colossenses 3, de 12 a 13, Colossenses 3, de 12 a 13, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Veja, aqui não é um conselho, aqui é uma ordem. Aqui o apóstolo, ele está dizendo: olha, do jeito que Jesus perdoou a ti, perdoe também. Em qual condição você foi perdoado por Deus? Perdoe também. Em Mateus 18, 21 e 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7. Quem aqui já precisou usar essa métrica por dia para perdoar? Acho que ninguém, né? Ninguém. Eu acho que nem a gente mesmo fez isso. Nem contra Deus. Mas veja o padrão, a amplitude. Veja a profundidade que o Senhor está orientando os discípulos. E nesse caso, sabe o que os discípulos disseram a Jesus? Senhor, então aumenta-nos a fé. Por isso que eu digo, perdão é um ato de amor munido de fé. Aumenta-nos a fé, porque quando alguém me ofende uma só vez, eu já tenho dificuldade em perdoá-lo. Imagina se for 70 vezes 7. Lucas 17, de 3 a 5. Lucas 17, de 3 a 5 diz: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, os discípulos, aumenta-nos a fé. Aumenta a fé. Para perdoar, irmãos, não é algo humano, não é da nossa natureza, não é pela bondade que cada um tem. Não se perdoa porque você foi alguém bem educado, na melhor família, nas melhores escolas, no melhor homeschooling. Não é. Perdão é um ato genuinamente da graça de Deus. Não é natural, não é humano, não é da tua educação, não é. É graça exclusiva de Deus. Perdoar é graça de Deus. Ninguém aqui pode dizer que nunca pecou. Logo, se pecamos, alguém foi ferido, alguém foi magoado, alguém foi maltratado, alguém foi humilhado, alguém também foi desprezado. Isso em grande ou em pequena quantidade. A situação é a seguinte: nesse assunto chamado perdão, a coisa mais próxima dele se chama pecado. É ou não é? Porque se eu vou a alguém e peço-lhe perdão, é porque eu pequei. Já aconteceu assim, eu já falei isso, tá? Não precisa ninguém reproduzir. Alguém achou que pecou contra mim e chega e diz: Henrique, me perdoe, viu? Eu digo: mano, te perdoar pelo quê? Você não pecou, meu amigo. Eu vou lhe perdoar. Perdão é um negócio tão difícil de alguém liberar para o outro, porque não é humano, é graça de Deus. Aí você está achando que você pecou. Não, isso não é pecado não, mano. Fique em paz. Mas se alguém vier e pedir humildemente, perdoa-lhe. Perdoa. Porque às vezes a gente faz alguma coisa e percebe que alguém não reagiu bem. É ou não é? Então, nosso caminho, nosso papel é buscar reconciliação. Eu não sei o que é que paira no outro coração. Eu não sei o que é que aquilo pode crescer dentro da pessoa. Eu não tenho controle, mas tem uma coisa que eu posso controlar. Tem uma coisa que é meu papel, é ir até a pessoa e pedir perdão. Não depende de ninguém. Aí eu tenho que ir, aí é comigo. E se eu e você estamos aqui hoje, é porque fomos perdoados. Não é mesmo? Né, Jantes? Glória a Deus. A gente foi perdoado, não é não? O Senhor te convoca para o exercício do perdão genuíno. Todo mundo aqui já ouviu falar em C.S. Lewis? Sim ou não? Olha o que ele falou. É fácil falar de perdão até você ter alguém para perdoar. É ou não é fácil falar de perdão? Eu estou falando aqui de perdão. Qualquer um pode falar sobre perdão. É fácil, segundo C.S. Lewis, até você ter alguém para perdoar. É fácil pregar sobre perdão até que alguém fira você ou alguém que você ama. Eu conheço gente que é tão imune à ofensa, mas se ofende um filho, uma filha, a esposa, o pai, o marido, aí
a dor é maior. Ofenda a mim, não ofenda os meus. Tem gente que se ofende muito mais quando alguém do seu vínculo é ofendido do que quando ele mesmo é ofendido. C.S. Lewis fala disso. É fácil ensinar aos outros sobre perdão, até que você mesmo seja o alvo e necessite que você libere, exercite-se em perdoar. Enfim, não é fácil. É difícil mesmo. A depender do agravo, dá trabalho. E eu conheço muita gente que perdoou por fé, mesmo sem querer, por obediência, mas perdoou de verdade. Não queria. Se pudesse retardar mais algumas semanas, mais um mês, retardaria. Mas entendeu que Deus não nos perdoou assim. E na oração que Jesus faz, ele cita algo muito legal. E também que a gente precisa atentar muito acerca. Quem lembra a oração que o Senhor orou, que a gente denomina de Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas ofensas, como eu estou perdoando, Senhor, aquele que me ofende. Como é que você perdoa a pessoa que te ofende? É isso que as pessoas declaram. Me perdoa, Senhor, do jeito que eu perdoo. Como é que você perdoa? Você perdoa e diz assim: nunca mais quero me envolver com essa pessoa. Olha, eu vou perdoar Mateus agora, nunca mais eu quero negócio com Mateus. Dá para imaginar Deus perdoando você assim? Ó, eu vou perdoar ali Fabinho. Eu conheço o Fabinho. É Deus lá falando. Sei o que Fabinho fez. Agora, quantas vezes Fabinho me desonrou? Eu vou lhe perdoar, Fabinho, mas nunca mais eu quero comércio com você. Não quero saber de você. Mas ó, fique tranquilão, você está perdoado. Mas não me procure. Que perdão é esse? Veja se esse não é o perdão do mundo. Eu lembro que eu dizia que haviam dois tipos de perdão: o perdão social e o perdão genuíno. Mas a gente vai crescendo e a gente aprende que não existe esse negócio de dois tipos de perdão. Só existe um. Só existe um perdão. É o perdão que restaura. É o perdão que devolve a honra. É o perdão que devolve a posição que aquele que te ofendeu tinha antes de cometer contra ti o pecado. Então, aquilo que eu falei, perdão social, te perdoo, mas não quero contato com você, isso não é perdão. Isso não pode ser perdão. Isso não identifica o reino dos céus. E tem muita gente achando que isso é perdão. Ah, Henrique, então você quer dizer que o cara entra na minha casa, eu confiei nele, ele andou lá de noite, noite e dia, eu tinha um cofrinho em casa, aí ele foi lá no guarda-roupa, meteu a mão no cofre, levou meu dinheirinho, que com muito suor eu guardei, e você quer que eu confie novamente nele? Não sou eu. É Jesus. É Jesus. Você entende? Você pode ter a resposta. E aí, como é que eu faço? Perdão não é algo natural. É obra da graça. Perdão não é algo natural. É obra da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ninguém perdoa porque tem uma boa educação. Ninguém perdoa porque tem uma personalidade amena. Então, se não, é uma obra humana, não é fruto da educação, ABC.
Eu queria te fazer uma pergunta. Por que perdoar? Frente a tudo aquilo que a gente já viu até aqui. Por que perdoar? Porque senão não temos perdão de Deus. Se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. Já parou para pensar que a gente cresceu na igreja e a gente ouviu, e é real, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem o quê? Perdão. Mas veja, mas se eu também não perdoo Kaique, Deus também não me perdoa. Então peraí, eu achava que era só uma coisa que não tinha perdão. Mas se você não me perdoar, Deus também não pode te perdoar. Está perdoado, irmão. Amém, obrigado. Está perdoado. E a gente já viveu uma situação boa de perdão, não foi? Foi bem legal, né? Eu amo aquela situação. Mas eu não posso contar, entendeu? Só tem uma pessoa aqui que pode contar. Eu não posso. Mas já contei, porque você deixou. Mas não vou te pedir para você deixar hoje. Fica sob o seu encargo. Bem, perdão em grego tem dois sentidos, irmãos. Dois sentidos, ou dois significados. Viu, irmãos? Só uma explicaçãozinha para que fique claro. A gente perdoa, mas existem pessoas que mesmo a gente tentando lhe restaurar a confiança e tendo o coração disponível para isso, essas pessoas não se arrependem e não se mostram dignas de confiança. Por exemplo, né? Uma pessoa foi lá, como o Henrique falou, dentro da sua casa, mexeu nas suas coisas, aí você quer de novo confiar nessa pessoa e ela se mostra que não é confiável. Você não vai deixar essa pessoa dentro da sua casa, entende? O seu coração está livre, mas você não vai poder seguir com ela na sua casa. Simples como as pombas e prudente como serpente. Perdão em grego tem dois significados. O primeiro significado seria deixar de lado, apieme. O segundo significado, libertar-se, apoluo. Peraí, libertar-se? Então, quer dizer que quando alguém peca contra mim, eu preciso fazer o quê? Eu preciso perdoar. Mas Henrique, foi alguém que pecou contra mim. Eu preciso perdoar? E quando eu não perdoo, eu fico como? Aprisionado. Mas veja, rapaz, eu estava quietinho no meu lugar. Eu não tenho culpa de nada. Mas se eu não perdoar, eu estou preso. Perdão não é sobre o que fizeram a você, mas sobre o que você fará com aquilo que te fizeram. Perdão não é sobre o que fizeram a você, mas sobre o que você fará com aquilo que te fizeram. O que fizeram contra você é pecado, e o que você vai fazer é perdoar. Perdoar faz parte da nossa nova vida. Quem não perdoa, veja, se perdoar faz parte da nossa nova vida, quem não perdoa não nasceu de novo. Perdão é para quem nasceu de novo. A segunda pergunta, por que perdoar? Vamos lá. Segundo ponto, por que perdoar, número 1. Por que perdoar, número 2? Porque temos muita, mas muita facilidade em ter queixa contra o nosso irmão. É muito fácil. Eu não participei do último encontro geral, mas ouvi o áudio, porque a gente tem a equipe de som que grava todos os encontros, isso é muito bom.
Continua assim, Geice não, Ciane, segue, é muito bom. Mas lá eu ouvi o William e o William falou um ponto bem legal. Alguém se chateou com ele, porque, segundo esse alguém, o William passou e não falou com a pessoa. Um dia o William me disse assim: Henrique, você sabe que uma história chegou até a mim? Alguém saiu da igreja. A pessoa me falou: alguém saiu da igreja porque cruzou com você no calçadão João Pessoa, e quando você viu essa pessoa, você atravessou para não falar com ela. Ela se entristeceu e desapareceu. Você lembra disso? Você não lembra disso, né? Mas como é que eu vou esquecer disso? Quando alguém disse que saiu da igreja por minha causa. Mas no calçadão lotado, como é que eu vou fazer uma coisa dessas com o irmão em Cristo? Eu encontro o irmão, João está ali vendo, olha, eita, João Paulo, calçadão cheio, imagina, eita, João, vou atravessar para cá porque eu não posso perder tempo aqui em falar com o João. Rapaz, possivelmente isso deve ter acontecido. Não vou dizer que a pessoa por um todo errou, mentiu, não vou dizer isso, mas eu não vi João, eu não vi a pessoa e tinha que atravessar porque era muita gente aqui. Eu achava que vou encurtar, mas saber que ele está vindo ali naquele calor do calçadão, eu não vou dar um abraço nele, pelo amor de Deus. Enfim, com muita facilidade a gente tem queixa contra os nossos irmãos. Queixa, Henrique, queixa, o que é isso? Bem, dor, lamento, lamúria, gemido, murmúrio, sofrimento, ai, pranto, lamentação. Lembra de uma expressão que ela cresceu muito nos últimos 10 anos? Mi. Não é Noemi. Mimimi. Tem gente que por qualquer coisa se permite brotar uma raiz de amargura. Por nada. Não checa. Não conversa. Vai lá. Pergunta. Isso é saudável na casa de Deus. A comunicação. A gente não pode abrir mão de se comunicar, irmãos. Está com dúvida? Vai lá. Se não tem dúvida, porque veja, viu? Eu parto desse pressuposto. Eu conheço Aldani há uns 10 anos. Se eu passar por Aldani e Aldani não falar comigo, eu conheço Aldani há uns 10 anos. Eu tenho certeza que ele tem uma outra coisa mais importante para fazer. Eu sou consciente e não sou eu. Isso não me ofende. Já pensou se isso ofender alguém? Imagine, você manda uma mensagem para o William, serviço amplo, o William só responde essa mensagem daqui a 10 dias. Aí você vai achar o quê? Rapaz, que cara, viu? Despreocupado comigo. Será que ele é assim com todo mundo? Será que é só comigo? Será que só porque eu sou magro? Ou gordo? Ou preto? Ou pobre? Se fosse um rico, musculoso, será que ele... linda? Será que ele não atenderia logo? Aí a pessoa fica enchendo de problema, de perturbação na cabeça. Aí daqui a pouco não vai conversar com ele, não pergunta a ele, nem sabe se ele está doente, não sabe se o celular caiu na água, não sabe nada, nem procura saber. Mas sabe o que é que faz? Vai conversar com outro. Rapaz, veja, eu mandei uma mensagem para o William, vai ter 10 dias que ele não me responde. Já aconteceu assim com você? Aí a outra pessoa diz, comigo não, ele responde logo. Aí pronto, aquilo que já estava aqui na cabeça, assim, eu sabia, é só comigo. Mas veja, e não vai falar com ele. Aí sabe o que acontece? Passam-se semanas, meses, anos. Mas o que ocorre? Uma separação. Cada um vai andar pelo seu caminho. Como ele não tem nada contra ti, você sabe que no final de tudo vai chegar até você? É ele. Que ele vai sentir sua falta.
ele gosta tanto de você, ele te ama tanto, mas só que realmente ele não viu. É tanta mensagem, não viu. Aí a pessoa vai dizer, é porque você não respondeu minha mensagem. Você mandou uma mensagem para mim? Mandei, abre aí no seu telefone, tá lá, tá azul. Por isso que tem gente que usa uma esperteza. Sabe qual é? Os que sabem mexer com as tecnologias retiram o azulzinho. Porque aí você manda e ninguém sabe se a pessoa recebeu ou não. Aí tem um que sabe um pouco mais, aí vai olhar nos dados para ver se ele já viu. E tem até a hora. Eu sabia, ele viu, ele tirou, mas ele viu. Enfim. O doente, ele queixa-se de quê? De dores. Quando eu vou à delegacia, eu vou prestar o quê? Uma queixa. Já pararam para pensar aquela expressão que diz assim, no setor público, ou então, tem até nas igrejas, tá? A caixinha de reclamação. Veja, os linguistas aqui, reclamar é o quê? Clamar de novo. Olha que neologismo. Hoje, reclamar é visto como algo negativo. Mas quem clama, reclama. Só que tem lá a caixinha de reclamação. Você não fala para a pessoa, escreve. Deixa lá ver o que vai acontecer. Então, a gente se queixa com muita frequência, com muita facilidade. Tertuliano de Cartago é como se hoje fosse a Tunísia. Ele é o primeiro autor cristão que escreve uma obra em latim. Olha só o que ele disse. Quer ser feliz por um instante? Revide. Quer ser feliz para todo sempre? Perdoe. Vou repetir. Quer ser feliz por um instante? Revide. Seja reativo. Aí olha como Deus é tão bom, né? Nos deu o quê? 2 ouvidos e uma boca com muitas grades. É a nossa caverna, porque dentro dela tem um bicho mau chamado língua. Olha como Deus é inteligente. A língua está dentro da caverna, e nessa caverna tem um monte de grade, são os dentes, e ainda ele fechou com os lábios. A gente não pode ser reativo, mas a gente tem que ouvir. Quando diz tardios em ouvir, a palavra grega para tardio aí é táxi. Quando a gente chama um táxi, a gente quer um serviço como? Rápido. A gente quer um serviço imediato. E o Senhor está dizendo, fale menos. Ouça mais. Ouça mais. Três. Por que perdoar? Primeiro, é a vontade de Deus, inegavelmente. Segundo, é um mandamento, Marcos 11, de 25 a 26. Quando estiverem orando, perdoai. Sabe para quê? Para ser perdoado. Quando a gente estiver orando, a gente precisa perdoar aqueles que pecaram contra nós, para que o Senhor também nos perdoe. Isso está em Marcos 11, de 25 a 26. 4, Mateus 6,12. 4, Mateus 6,12. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. 5, Mateus 5, 23. Quando trouxeres a tua oferta ao altar, e lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Eu coloquei 2 pontos aqui para a gente pensar. A, oferta e vai resolver. B, resolve e oferta depois. Letra A,
Quando trouxeres a tua oferta ao altar e lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, letra A, oferta e vai resolver. Letra B, resolve e oferta depois. Letra, gente, pense, a reconciliação é mais importante do que a oferta. Mas tem gente que acha que ofertando, isso é o suficiente para Deus aliviar minha consciência. Depois eu resolvo. Não é assim. A palavra não nos instrui assim. Quando trouxeres a tua oferta ao altar e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão. Sabe por quê? Porque senão o adversário te levará até o juiz. A gente tem que resolver. É mais importante para Deus. Vocês lembram das 6 coisas e da 7ª que a alma de Deus abomina? Então eu preciso resolver o problema que eu tenho contra meu irmão, seja ele quem for, de pastor a qualquer um. Ah, mas como é que eu vou conversar com o pastor? Vocês esqueceram que um pastor também é um discípulo? E a palavra diz, em Efésios 5:21, sujeitai-vos uns aos outros. Qual pastor maluco vai se negar de ouvir uma ovelha que percebeu que ele cometeu um erro? Quem é louco? Pastores não são homens infalíveis. Somos falíveis. Precisamos de vocês. Não adianta ofertar se você tem pendências para resolver. Penso eu que muitos, não poucos, já ofertaram com pendências. E alguns, poucos, podem ter ainda pendências a serem resolvidas. E ainda seguem ofertando, descumprindo a vontade de Deus. Resolve o problema. É depressa. É para hoje. É para agora. Se a gente fosse fazer um exercício aqui de escola, sabe qual era o exercício? O exercício na escola é assim, ó. PPC. Pare, pense, compartilhe. Metodologia ativa. Eu não já falei? Agora a gente vai parar e vocês vão compartilhar entre vocês durante 5 minutos. Se você tiver um problema para resolver, resolve agora. Se a pessoa estiver aqui, resolve agora. Só que a gente não vai fazer isso agora, tá? Que a gente não tem tempo para isso. Mas se tiver depois, procure e resolve. O nosso Deus fica tão contente em saber que seus filhinhos se amam e que seus filhos não têm problema um com o outro. Imagine um pai, imagina você pai, imagina você mãe, sabendo que o teu filho tem problema com o irmão dele. Como é que você fica? E você acha que Deus fica como? Você acha que Deus gosta de saber disso? Mas Deus não pode resolver. Quem tem que resolver é você. Há pessoas que têm pendências na família, na igreja, no trabalho, na rua. Cheios de pendência. Quando a gente chega no final do ano e a gente vai refletir, uma das coisas que a gente pode refletir são essas pendências. Eu tenho, Senhor, alguma coisa que eu preciso restaurar? A minha casa está legal, tem rachadura, o telhado está caindo, a fossa está entupida, a casa está com mau cheiro, e aí o que eu faço? Vamos resolver. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Em Mateus 18, de 23 a 35. Vamos lá. Esse é o texto mais longo que a gente vai ler agora. Mateus 18, de 23 a 35. Abram aí.
Diz assim: por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Eu já expliquei isso aqui uma vez, não foi? E lá atrás a gente viu que era muita coisa, não foi? Muita coisa. 10.000 talentos. Vamos lá. Deixa eu dizer a você, 10.000 talentos. Bem, um talento equivale a 35 quilos de ouro. Um talento, 35 quilos de ouro. Veja só, 1 grama de ouro, eu não sei como está hoje, mas 1 grama de ouro, até alguns dias atrás, R$ 614,48. 738. 738. Então vou fazer uma conta mais baixa, que foi a minha última conta. Depois você atualiza pra gente. Então, 35 mil gramas, que equivalem a 35 quilos, vezes R$ 614,48, é igual a 21.506.800 reais. Portanto, 10.000 talentos vezes 21.506.800 reais é igual a 215 bilhões, 68 milhões de reais. Olha que dívida este homem tinha com seu senhor. Dava para pagar? Dava para pagar uma dívida dessa? Mas olha o que este homem fez. Bem, não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Como? Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Será que esse homem saiu contente? A esposa ia ser vendida, seus bens seriam tomados, seus filhos seriam negociados, mas ele está dando uma garantia. Ele se prostra, reverencia e diz: eu tudo te pagarei. Sem levar em consideração essa fala, o Senhor se enche de íntima compaixão e diz: vai-te embora, você está perdoado. Rapaz, eu ia sair. Meu pai do céu. Imagine, pensa na dívida que você tem aí agora. Se o credor dissesse: ei, seu carro, apartamento, banco, passou a borracha, vai-te embora, vai feliz. A gente ia fazer uma festa com o dinheiro daquela prestação, era ou não era? Uma alegria. E ele foi embora. Detalhe, olha o que vai acontecer. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários. Um denário é um dia de trabalho. Ele devia 100 dias de trabalho. É você pegar R$ 1.500, ali pertinho do salário mínimo, e dividir por 30, para saber quanto é um dia de trabalho, e multiplicar por 100. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que saldasse a dívida. Olha só, que homem. E vão pensando quem é esse homem, tá? Vai pensando aí, quem será que é esse que Jesus está falando? Ele está falando de quem? Quem é esse tal? Então,
Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor aquele que perdoara 10.000 talentos a ele. Foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ei, é para perdoar, mas é para perdoar de coração. É para perdoar restaurando, devolvendo a honra, o status, a posição. É seu irmão, ele errou, ele pecou, ele se arrependeu, perdoa-lhe. Abre teu coração de novo para ele. Deixa ele acessar de novo a sua vida. Deixa ele participar das suas coisas novamente. Porque se você assim não fizer, olha só, este senhor aqui, porque ele também tinha servo, ele foi lançado para que os verdugos cuidassem dele. E quem são esses verdugos? Quem são eles? Bem, esses verdugos são os torturadores, são os carrascos, não é isso? No grego, basanistes. O que é que um torturador faz? Oi? Ele vai te... Um aluno aqui, boa. Não, ele vai infligir a dor sem te matar. Ele não vai te matar, mas ele vai te fazer sofrer, dia após dia. Ele vai te acusar. Imagine, eu não sei muita coisa sobre tortura, tá? Mas eu sei algumas. Imagine aí, você pegar uma toalha gelada, colocar no olho e colocar uma garrafa de água gelada, pingando bem pouquinho na toalha molhada, gelada, na direção do olho. Imagina, quem já viu cena de filme, o cara dando um caldo no outro? Bota um pano na boca e coloca dentro de uma água, e o cara querendo respirar e nada. Quem já viu a cena? O cara tá no chão, bota um pano e começa a jogar água dentro. Nariz, pano, arrancar unha, cortar dedo. Tem muita coisa terrível. Sabe quem é que faz isso com aqueles que não perdoam? Sabe quem são esses verdugos? Sabe quem são esses torturadores? Sabe quem são esses carrascos? O diabo. É ele que acusa, maltrata. É ele que não deixa você caminhar mais. É ele que te acusa de noite, noite e dia. E repito, você não pecou, mas você está fazendo uma coisa terrível ao não perdoar. Alguém que se arrependeu. Bem, quanto mais perto de Deus você está, mais consciência você tem do seu pecado. Quanto mais longe de Deus você está, mais você acha que é bom. Quanto mais perto de Deus você está, mais consciência você tem do seu pecado. Quanto mais longe de Deus você está, mais você acha que é bom. E por isso,
você entende que não deve perdoar porque acha que é bom. O céu é o lugar para aqueles que foram arruinados pelo pecado. Gente torta, machucada pelo pecado. Gente desacreditada, jogada no mar da amargura. E Deus foi lá, pegou você, me pegou, reciclou o lixo que eu era e você, levantou a mim e a ti, que éramos caídos. O Senhor nos lavou de toda a nossa sujeira. E por que que a gente não vai perdoar um irmão? No céu não há lugar para quem não perdoa. Por que não perdoar? Por quê? Quais são as desculpas daqueles que não têm a facilidade de compreender a importância de perdoar o irmão? Por que não perdoar? Número 1, as desculpas, tá? Ninguém é perfeito, errar é humano. Aí simplesmente não perdoa. Não sei se já aconteceu isso. Você erra, vai lá e pede perdão, e a pessoa diz assim: ei rapaz, perdoar o quê? Quem sou eu? Quem perdoa é Deus. Você acha que eu vou perdoar você? Mas ele não fala assim como eu falei, tá? Mas é uma soberba bem oculta. Não, fique tranquilo, rapaz. Só quem pode perdoar é Deus. Olha o tamanho do conhecimento fingido das Escrituras. Só quem pode perdoar é Deus. Segunda coisa, perdoar porque a ofensa foi tão pequena que nem carece de perdão. Foi tão pequenininho, uma coisinha tão pequena. Aí a pessoa não quer perdoar. Não, fique tranquilo. Bem, você sabe por que às vezes eu não vou lá pedir esse perdão? Faz muito tempo que eu errei. A pessoa nem lembra mais. Será? Será que não lembra? Aquele ditado lá de trás, você lembra? Quem bate, esquece. Quem apanha, faz muito tempo. Uma outra coisa que impede a gente de resolver o nosso problema com o nosso irmão: a outra pessoa está mais errada que eu. Ou não? O erro dele foi pior que o meu. Não vou. 5. Eu errei. Mateus, eu errei. Mas você errou também. Aí fica cada um no seu canto. Nem você vem, nem eu vou. Fica aí. Eu errei, mas você errou também, então elas por elas. Está resolvido. 6. A outra pessoa não vai me entender. Aí eu não vou. 7. Eu não vou porque envolve dinheiro e eu estou quebrado. Aí eu vou lá, fiz um negócio com Helenilton. Helenilton me emprestou, eu disse que ia pagar, aí não paguei. 2, 3, 4. Aí eu não vou lá resolver. Por quê? Porque eu estou quebrado. Aí eu vou lá resolver, eles então pague agora. Eu disse, não vou ter como pagar então. Deixa para lá. 8. A pessoa envolvida não mora mais na cidade. Que bom. Foi embora. Então, acabou o problema. Será que acabou? Será que Deus esqueceu? Não esqueceu. Quem não perdoa não é perdoado. Repito, quem não perdoa está preso. Quem está preso precisa de libertação. E a libertação é apolô. Apolô é libertar-se. E para ser liberto é preciso perdoar.
Não é só prisão, é pior. Porque tem prisão, por falar em prisão. Um dia desses eu estava indo para a escola, trabalhar, e é comum, eu vou orando em línguas, e vou orando, e vou louvando, e vou orando. Resultado, do nada veio um pensamento na minha mente. Não foi bem do nada, um louvor me levou a pensar isso. Eu disse, meu Deus, e os presos? E os presos? Como levar o evangelho para os presos? E aí a resposta é muito prática, veio logo. Tem muita gente que leva, tem muita gente que vai. Eu já fui. Só que aí eu pensei, mas espera aí, não seria melhor eu também ser preso? Veja que negócio. Não seria melhor eu passar 1 ano, 2 anos preso, mas para uma missão? Eu fiquei pensando, mas por que eu seria preso, Senhor? O que eu fiz? Aí sabe o que é que veio? Que é muito comum nas escolas, na atualidade. No meu caso, professor homem, alunas, assédio, sem ter tido assédio, acusação. Você acaba com a reputação da pessoa. A pessoa não tem como provar que é mentira. A cidade inteira te massacra. Acabou sua carreira. Aí eu pensei, será que uma situação dessa me levaria à cadeia só para eu ficar com os presos, para pregar para os presos, para mostrar para eles que, embora estejam aprisionados fisicamente, o Senhor pode libertá-los espiritualmente. Então, não é sobre apenas a prisão. Quem não perdoa está aprisionado com sofrimento. Mas só está preso. Está preso e sofrendo. E eu queria encerrar orando para que o Senhor deixe isso muito bem guardado na nossa mente. Se eu tenho um problema para resolver, ninguém pode resolver por mim. O problema é meu, eu tenho que resolvê-lo. Não dá para demorar, irmãos. Quanto mais a gente demora, é pior. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que é isso? Resolva hoje. Não deixe para amanhã. Porque tem alguém que não quer que as coisas sejam resolvidas. É o diabo. Então a gente não pode flertar com ele, retardando aquilo que Deus quer. Que o Senhor nos ajude, para que a gente possa ter consciência ao ponto de dizer assim, Deus, o Senhor é testemunha de que eu não tenho nesse momento nada para resolver. Ou Deus, o Senhor é testemunha que eu preciso resolver, produz fé em mim, para que a tua graça me leve a resolver, ou para perdoar, ou para reconciliar-me pedindo perdão. Senhor, eu queria te pedir, Pai, abençoa os meus irmãos, abençoa o teu povo, que o teu povo siga sendo exercitado na tua graça, Senhor. A tua graça salvadora, redentora, perdoadora, reconciliadora. Nos ajuda, Jesus, a ser como o Senhor é. Perdoou os nossos pecados, perdoou todas as ofensas e ainda segue nos perdoando em todo o tempo. E nós sabemos que se pecarmos, o Senhor é bom, zeloso e ainda nos perdoa. Nos ajude, Senhor, a perdoar os nossos irmãos. Nos ajude, que o nosso coração seja semelhante ao teu. E ao perdoá-los, orar por eles. Falar para eles que não há mais nada entre nós, e de que há liberdade, não há mais aprisionamento, nem torturadores, que irão nos fazer afastar de ti e um do outro, que nunca jamais entre nós haja, Jesus, aquilo que é causar a contenda entre os irmãos, que sejamos amadurecidos, capacitados a resolver os problemas, sem contar as coisas dos outros para outros, que saibamos lidar com as nossas dificuldades
Nos ensina, Senhor. Produz fé em nós, para que sejamos semelhantes a Ti. Em nome de Jesus. Amém.